o título desse estudo, a sabedoria divina para a tomada de decisões. E o nosso texto áureo que se encontra em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Nós vamos estudar hoje sobre os últimos dias do reinado de Davi e a escolha do seu sucessor. Embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não iria permitir que um usurpador assumisse o trono. Nós vemos na leitura bíblica em 1 Reis, capítulo 1, os primeiros versículos aqui que eu quero ler, até o versos 4, a Bíblia diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Davi, já com idade avançada, e ainda não havia escolhido o seu sucessor. E essa demora para a escolha do seu sucessor gerou uma crise entre seus filhos e no reino. E podemos já tirar uma lição, um ensinamento aqui, que a hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto a hora de começar uma carreira. Nós vemos alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, Moisés, já no fim da sua vida, tinha Josué como seu assistente ali e o encaminhou para tomar o seu lugar. Da mesma forma, o profeta Elias tinha Eliseu ao seu lado, encaminhando Eliseu para tomar também o seu lugar. E da mesma forma, hoje aplicamos às nossas vidas. Um líder na casa do Senhor, ele deve estar sempre formando líderes. O líder forma líderes. O líder tem que estar preocupado com isso, porque nada é eterno. E na sua falta, alguém terá que tomar o lugar do líder. Então, nós vemos que Davi demorou para tomar essa posição de escolher o rei. Já estava praticamente escolhido Salomão como rei e aliançado e endossado por Deus, Salomão na sucessão do trono em Israel. Mas Davi, no seu leito, já com muita idade, não tomou essa decisão naquele momento. Passou do tempo de tomar aquela decisão. Então, diante dessa fragilidade de Davi, a demora em confirmar o seu sucessor, Adonias intitulou-se rei, como vemos no verso 5, que diz: então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Então nós vemos que está um problema formado aqui, crise familiar no reino davídico. O problema está feito e agora, se nós vamos analisar onde está a raiz desse problema, onde está, por que aconteceu esta situação, nós temos em parte aqui uma resposta no versículo 6 de 1 Reis, no capítulo 1 ainda, onde diz: e nunca seu pai o tinha contrariado, se referindo a Adonias, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Hagite o tivera depois de Absalão. Tem situações que temos a hora certa para decidirmos, e se assim não o fizermos, por certo teremos problemas. Por outro lado, tem coisas que temos que dar tempo ao tempo para decidirmos. Quem nos ajudará nesse processo é exatamente o tema desse estudo da escola bíblica: sabedoria divina para tomar as decisões. É Deus que nos dá ajuda para que tomemos as decisões e tomemos as decisões certas. Davi nunca tinha contrariado Adonias, seu filho, em nada. Por isso, Adonias passou por cima de todos para conseguir aquilo que desejava. E vemos consequências terríveis para Davi ter deixado de ensinar seus filhos no caminho correto.
Podemos ver muitas coisas ruins que aconteceram, o resultado que Davi sofreu por negligenciar ou deixar de ensinar a seus filhos, ou até mesmo contrariar a seus filhos à luz da verdade e da palavra de Deus. Podemos falar um pouco, em resumo aqui, na própria revista desse estudo, na página 86, onde ela diz aqui: seu primeiro filho, Amnon, violentou sua meia-irmã Tamar, e a seguir foi morto pelo seu meio-irmão Absalão. O terceiro filho de Davi, Absalão, rebelou-se contra o pai e intentou matá-lo. Agora seu quarto filho rebelou-se e posteriormente foi executado por Salomão. E você vê que é uma sequência de tragédias, de coisas terríveis que aconteceram por Davi não ter tido esse cuidado de orientar os seus filhos, a sua família, no temor do Senhor. Então podemos ver o maior legado ou herança que você pode deixar para os seus filhos não é uma casa, um terreno, um carro, seja lá o que for, no sentido de bens materiais, mas a maior herança que você deixa por um filho é você encaminhar ele na verdade da palavra de Deus, sabendo que assim, na sua falta, ele estará dando continuidade à sua caminhada firme no caminho do Senhor. Adonias fez essa sedição, se intitulou rei, e algumas pessoas seguiram a ele. O Joabe, que foi general do exército de Davi, agora está seguindo Adonias. Abiatar, o sacerdote também, e mais 50 varões seguiram Adonias naquela atitude dele. Mas algumas pessoas não fizeram parte disso. O sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaía, que seria um general do exército de Salomão, ficaram do lado de Davi, do lado de Salomão também. Então, nessa situação que Adonias estava querendo, nesta sedição de tomar o trono para si, Natã, observando ali um profeta já há tempo ali no reino com Davi, fiel a Davi, ele percebeu aquela situação e vai falar com Batseba o que estava ocorrendo, para que ela fosse falar rapidamente com o rei Davi. E Batseba, quando toma essa informação, ela não titubeou, ela não esperou. Tem situações nas nossas vidas que nós temos que tomar rápido uma decisão. Tem momentos em nossas vidas que não podemos esperar. Tem momentos que não dá nem tempo de orar. Eu já tenho que estar debaixo da oração, já tenho que estar ligado, conectado com Deus, para ter o discernimento da maneira a qual eu vou estar agindo. E assim, Batseba, quando ouve de Natã o que estava ocorrendo, ela vai rapidamente ao rei Davi. E chega diante do rei, ela fala que Adonias está sendo empossado no reinado. Então Davi, quando ouve isso, ele imediatamente toma a decisão que com certeza já deveria ter tomado há um tempo antes. Se ele está numa cama sem condições de reinar na sua plenitude, se ele está ali praticamente à morte, numa situação já de bastante idade, ele já deveria ter feito isso. Um homem segundo o coração de Deus, um homem valente, um guerreiro, um homem que agradava ao Senhor, mas teve essa fragilidade também nesse momento, que já deveria ter tomado essa decisão, empossando a Salomão como rei. Quando Davi ouve essa palavra, ele dá essa ordem que Salomão seja consagrado ao reinado. E ali fizeram isso, e junto com Salomão, Benaía, Zadok, que era o sacerdote, e o profeta Natã também, todos juntos, puseram a coroa do reinado na cabeça de Salomão. E quando Adonias soube o que tinha acontecido, ficou assustado, ficou com medo. E ali, depois dessa situação, ele entra no templo e se agarra nas pontas do templo ali, no sentido de pedir misericórdia, pedir perdão. E quando Salomão ouve a situação que Adonias estava, mandou chamá-lo. E quando ele vem a ter com Salomão, ele se prostra aos pés de Salomão. E Salomão, como sendo um homem pacífico, como sendo um homem, não era um guerreiro, um homem
que não era voltado à violência, não era um homem que derramou sangue como seu pai Davi, ele pede, estendeu a misericórdia e pede que Adonias vá para a sua casa. Então, vemos algumas coisas importantes que podemos aplicar nas nossas vidas. Temos sido a trombeta de Deus aqui na terra, e Deus nos dê sabedoria para estarmos falando na hora que devemos falar, e falar debaixo da direção, da orientação de Deus, com amor e misericórdia, e tendo cuidado de estar debaixo da verdade da palavra de Deus. Não vou falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, mas eu vou falar, e eu vou ser a boca de Deus aqui na terra. Você que nos ouve também, você que talvez seja até um líder, um obreiro na casa do Senhor, momentos que temos que falar, não podemos fechar a nossa boca, porque se não falarmos em situações que devemos falar, cometemos o pecado da omissão. E se tomarmos uma decisão que não seja a decisão que deva ser tomada, não buscamos ao Senhor em oração para dar direção naquilo que vamos falar, podemos errar também. E muitas vezes erramos, mas temos a humildade de, nos nossos erros, voltarmos atrás até e reconhecermos e corrigirmos o nosso erro. Então, quando vemos que essa situação ocorreu e percebemos que agora Salomão estava reinando, Salomão agora estava diante de um grande reinado sob a sua responsabilidade, Salomão busca agora sabedoria para reinar. E podemos ver que Salomão não estava preocupado em obter poder, riquezas ou fama, mas procurou antes de tudo a presença de Deus e foi sábio para pedir a Deus aquilo que ele mais precisava naquele momento, diante daquele povo, para ele estar governando. Podemos ver ali o pedido, a palavra que o Senhor fala a Salomão em 1 Reis, capítulo 3, no verso 5, e diz assim a palavra do Senhor: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Quando vemos essa palavra, o Senhor falando, irmão, imagina uma situação dessa onde você ouve, mesmo aqui num sonho, mas era um sonho da parte de Deus, não era um sonho tão somente do homem, era Deus mesmo falando com ele ali. E Deus pede que Salomão peça o que ele quiser. Irmão, imagina Deus nos pedindo, fazendo esse pedido para nós hoje. O que é que nós estaríamos pedindo para Deus? Peça o que você quiser. Será que iríamos estar querendo coisas materiais, querendo coisas perecíveis? Será que queríamos pedir tantas coisas e deixar de pedir aquilo que é mais importante? E nós vemos que Salomão, mesmo sendo uma pessoa jovem, mas já foi sábio em pedir a sabedoria. E a resposta de Salomão, e podemos ver aqui, onde ele diz: agora, pois, ó Senhor, no versículo 7, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, ou seja, dá sabedoria para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então, nesse pedido que Salomão faz, ele agrada em cheio ao Senhor. E eu peço a Deus também nos meus pedidos, e você também, peço pelo irmão, a irmã, você que nos ouve, nos seus pedidos também, que venhamos agradar a Deus, tenhamos sabedoria para pedir, e não façamos como o Tiago fala na sua carta: não recebeis porque pedis mal, pedis, mas não recebeis porque pedis mal. E temos sabedoria nas nossas orações, naquilo que vamos pedir a Deus. Então, quando Salomão responde essa pergunta que o Senhor faz em sonho a ele, nós vemos a resposta
de Deus como tendo agradado muito ao Senhor. Você vê aqui a partir do versos 11, e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, e não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então vemos que Salomão, na sua resposta, naquilo que Deus pergunta a ele o que ele quer, agradou em cheio ao Senhor. Que as nossas orações venham agradar ao Senhor. Que as nossas orações sejam orações com maturidade, com temor ao Senhor, e dando importância àquilo que tem maior importância, são as coisas espirituais. É lógico que Deus sabe que necessitamos de muitas coisas materiais. Ele irá, por certo, nos atender em cada necessidade, mas tenhamos esse entendimento aqui, aplicando as nossas vidas, da sabedoria que Salomão teve, pedindo sabedoria. Como eu falei, foi sábio em pedir a sabedoria. E nós vemos aqui em 1 Crônicas, que você vai observar, capítulo 12, versículo 32, a tribo de Issacar, onde diz assim a palavra do Senhor: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, e outras versões da Bíblia dizem estratégias, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Então, os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época, eles discerniam o tempo, eles sabiam o que fazer. Então, é uma situação que nós também podemos e devemos pedir esse discernimento do Senhor em muitas situações das nossas vidas em que não estamos enxergando uma direção, não estamos vendo uma solução. Peçamos ao Senhor, esperemos no Senhor, e quando tivermos uma direção, uma orientação firme da parte do Senhor, entremos firme nesse caminho, tomemos as nossas decisões nos tempos certos. Então, concluindo aqui, Salomão pediu sabedoria para reinar diante de um povo tão grande, sabedoria para entrar e sair diante daquele povo. E Salomão pede também a sabedoria para edificar o templo. Este templo que Davi quis construir, mas Deus não permitiu, porque Davi, como um homem guerreiro, tinha muito sangue nas suas mãos, matou muitas pessoas. Então essa responsabilidade foi passada a Salomão. E podemos ver grande parte desse material em 1 Reis, capítulo 5, no versículo 5 e 6, nós podemos ver e entender aqui, grande parte desse material Davi tinha preparado já para Salomão. Diz aqui esse texto, versos 5 e 6 capítulo 5, versos 5 e 6 de 1 Reis: eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi. Salomão está falando aqui, falou a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E podemos ver esse propósito agora que era de Davi, passado a Salomão, de edificar o templo do Senhor. Era o tabernáculo, quando era o tabernáculo móvel, agora um templo fixo. E podemos ver
a magnitude dessa obra, quando você vai verificar aqui, para construir um templo, Salomão arregimentou ali 183.300 pessoas. Como é que a gente pode entender e ver a magnitude, o tamanho, a grandeza dessa obra? Um templo, era um templo, não era grandes construções, uma cidade, um país inteiro, não, era um templo. E foram esse total de pessoas. Eu somei aqui, vendo no versículo 13 do capítulo 5 de Reis, os preparativos para edificar o templo. O rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os de Irão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Uma obra grandiosa, uma obra extraordinária, o Templo de Salomão. Foi o templo mais suntuoso que houve. Depois sabemos no contexto mais à frente que foi destruído pelos babilônios. Depois construiu, Esdras reconstrói o templo, e sabemos que não tinha a suntuosidade desse primeiro templo. E o povo ficou um pouco abatido, mas pela palavra de Deus foi dito ali que esse templo, que não era tão suntuoso como o templo de Salomão, seria maior do que o primeiro templo, mais importante que o primeiro templo. É nesse templo que Jesus entra depois, mais lá à frente. Mas vemos aqui também a exortação que Davi faz a Salomão. Quando você vê em 1 Crônicas, capítulo 28, nós observamos aqui Salomão Davi instruindo e orientando a Salomão, nesse trecho aqui, 1 Crônicas 28, versos 9 e 10. Ele diz assim, Davi: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esta é a palavra de incentivo de Davi a Salomão. Esforça-te e faz a obra. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós, aplicando para nós hoje também. Esforça-te e faz a obra. Cada um que já está envolvido na obra do Senhor, não esmoreça, seja valente, seja firme, seja constante, busque força no Senhor. Dificuldades vão surgir, problemas vão surgir, mas saiba que é normal tudo isso. Como Jesus fala no Evangelho de João: se perseguiram a mim, quanto mais a vocês irão perseguir. Então não há, e muitas vezes no trabalho, na obra do Senhor, não há unanimidade, não há concordância em tudo. Há algumas desavenças, algumas dificuldades, muitos problemas, muitas dificuldades, mas não podemos parar essa obra. Nós que já lançamos mão do arado, não podemos olhar para trás. Vamos continuar, sabendo que o Senhor está conosco nesta obra. Não estamos sozinhos nesta obra. Eu admiro muito em ver aqui também 1 Reis, vamos estar vendo aqui 1 Reis capítulo 8, nos versos 10 e 11. Vamos ver aqui como diz a palavra do Senhor. Quando é feito a inauguração do templo, Salomão consegue concluir toda a obra do templo,
E diz que esses versículos aqui, sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Essa glória, essa nuvem, representando a glória do Senhor, é a mesma glória que hoje em nossos templos, em nossos cultos, devem ser manifestas também. Nós, líderes, dirigentes, Igreja do Senhor, isso aí não ficou no passado. Nós também, em cultos, em louvor, em adoração, em palavra, onde é ministrada a palavra do Senhor, também podemos sentir esta glória, a presença do Senhor conosco, esta alegria da glória do Senhor, alegria no nosso coração de estar ali no templo sagrado, cultuando, adorando ao Senhor. Então, da mesma forma como Deus deu a Salomão o privilégio de usar a sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor, peçamos sabedoria, graça e misericórdia do Senhor para que Ele, pela sua infinita bondade, venha nos amoldar, nós como Espírito Santo. Salomão construiu o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Que nós peçamos sabedoria também a Deus, para que Ele venha estar nos amoldando segundo a sua vontade. E sabemos que Ele está trabalhando em nós, está trabalhando em nossas vidas, no nosso caráter, nos aperfeiçoando a cada dia, para sermos cada dia mais semelhante ao Senhor. Aquela imagem que foi deturpada ali no pecado do paraíso, está sendo restaurada após a nossa conversão, trabalho do Espírito Santo em nós, como Paulo fala ali em Filipenses, capítulo 1, verso 6, tende por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, temos firmes ali, realizando a obra, sabendo que uma grande obra está sendo feita em nós, o aperfeiçoamento, voltando a nossa imagem, semelhança ao Senhor, e o intuito não só de tomarmos as decisões certas naquilo que vamos falar, fazer, darmos o bom testemunho com os de fora, mas também e principalmente estarmos envolvidos nesse trabalho, nessa obra, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Eu quero finalizar e concluir aqui, quando Neemias que foi chamado para a reconstrução dos muros em Jerusalém, você observa no capítulo 6 de Neemias, ele está falando aqui, os primeiros versículos, até o versículo 3, que diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E aí ele enfatiza mais aqui no versos 9 também em diante, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, a oração de Neemias aqui, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Aí Neemias fala aqui fortemente, movido pelo Espírito de Deus, no versos 11, porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Queriam dissuadir ali a Neemias para que parasse aquela obra, que ainda estava na conclusão, no final da obra, que ele saísse dali. E Neemias teve o discernimento da parte do Senhor de não largar esta obra. Não largue a obra, meu irmão, você que está nos ouvindo,
Não abra mão do privilégio que foi dado a você de fazer esta obra. Esta obra não é de homens, é de Deus. E se Deus nos escolheu, se Ele tem te colocado onde tem colocado, Ele vai te sustentar aí, Ele vai te ajudar aí. Esforça-te e tem muito bom ânimo, como o Senhor fala a Josué. Não é fácil, há dificuldade, há problema, há levantes, há discussões, há contendas, há divisões. Tudo isso acontece e tenha tudo isso como normalidade, não é anormal não. E quem sabe acontecem essas coisas para que nós estejamos crescendo espiritualmente, buscando mais ao Senhor. Infelizmente, as coisas acontecem assim porque podemos estar acomodados, podemos estar descansados, podemos estar desatentos. Então, Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Deus corrige através das dificuldades porque Ele nos ama. Nós somos filhos, não somos bastardos. Então, o exemplo que Neemias nos dá, ele teve entendimento. Eu não posso parar. E muitas pessoas vão fazer muitos convites para você não ser tão rigoroso, deixa tudo para lá, deixa para outro dia, né, para que nós tenhamos negligenciando esta obra. Esta obra é obra de Deus. Então Deus nos ajude, nos dê forças para fazermos esta obra. Se perseguir ao Senhor, quanto mais a nós não irão nos perseguir também. Então, fica essa palavra, essa mensagem do estudo desse domingo, e aplicando as nossas vidas, que tenhamos sempre esse entendimento que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo aí. Amém, meu amado? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é a Tua palavra que falamos, palavra que nos levamos ao passado e da mesma forma se aplica aos nossos dias hoje. O homem é o mesmo, as ambições são as mesmas, as fraquezas são as mesmas, a presunção, os intentos são os mesmos. Portanto, rogamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor que tem nos escolhido para esta grande obra, que já pusemos a mão no arado, não vemos a olhar para trás, Senhor, mas que vemos olhar para o Senhor, o autor e consumador da fé. Esforça, Pai, aquele que está fraco, esforça aquele que está olhando para trás, esforça aquele que está sendo acusado, e muitas vezes injustamente. Esforça, Senhor, e venhamos olhar para Ti, não olhar para homens, porque o Senhor é a nossa base, a nossa raiz. O Senhor é a rocha eterna, a rocha verdadeira. Pois assim estamos orando, Pai, e já agradecendo o privilégio que temos, Pai, de sermos obreiros, de fazermos esta obra, Pai. Pois assim te damos graças em nome de Jesus. Amém.